Brasil fechou o segundo trimestre do ano com queda de 0,7 ponto percentual no índice de desemprego. Hoje o país tem 13 milhões e 500 mil pessoas sem carteira assinada. Os números foram divulgados agora de manhã pelo IBGE. E você vai ver também no Jornal da Assembleia. O projeto de lei quer que empresas produtoras de garrafas PET desenvolvam programas de reciclagem do produto. Outro projeto quer aumentar atendimento das delegacias da mulher em todo o estado. Ainda dá tempo para acompanhar a exposição sobre vida de Jesus Cristo aqui no Palácio 9 de Julho. Agora no Jornal da Assembleia. E a gente começa o Jornal da Assembleia desta sexta-feira falando ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que acompanhou hoje de manhã a solenidade de entrega de certificados para corretores de imóveis. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A cerimônia de entrega das carteiras do Cresce São Paulo acabou agora há pouco. Saíram daqui hoje mais de 530 novos corretores de imóveis. Só no primeiro semestre deste ano já foram entregues quase 4 mil carteiras. E a ideia é que até o fim do ano sejam 10 mil. E são pessoas que estão de olho no mercado em aquecimento, viu, Carla? De janeiro a maio deste ano, foram vendidos mais de 6 mil imóveis, um crescimento de 18,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o presidente do Cresce São Paulo, o senhor José Augusto Viana Neto, a expectativa para este segundo semestre é de aquecimento, mas a retomada mesmo do setor deve acontecer só em 2018. Carla. Obrigada, Priscila. E do Auditório Franco Montoro, a gente vai ao vivo ao Auditório Teotônio Vilela, onde às 14h acontece uma palestra sobre a crise na administração pública. O repórter Jorge Machado está lá e tem todas as informações. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Isso mesmo, a partir das 14h, 14h, a palestra aqui no Auditório Teotônio Vilela é sobre a crise na administração pública. Está a cargo do professor Caio Bartini. Ela deve abordar aí elementos eficazes da administração gerencial de qualidade, parcerias no setor público, lei de responsabilidade fiscal, entre outros temas. A palestra está a cargo do professor Caio Bartini, que foi o convidado do Conselho Federal Parlamentar. CONFEP, que já fez outros eventos aqui nesta Casa de Leis. O CONFEP é uma ONG, uma organização não governamental, criada em 2003, que pode firmar termos de cooperação, também se articular de forma conveniente com entidades, órgãos privados ou públicos e também empresas e instituições nacionais e estrangeiras. E, segundo nota da assessoria, 70 pessoas foram convidadas. Carla. Obrigada, Jorge. Qualidade da água das represas que abastecem São Paulo, poluição das praias em Ilhabela e criação de área de proteção ambiental no interior do estado. Esses foram alguns dos temas discutidos na reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável antes do recesso de julho. Eu estive lá e acompanhei de perto. Veja. O primeiro projeto de lei analisado pelos parlamentares foi o que autoriza o Poder Executivo a criar uma área de proteção ambiental em Presidente Prudente. O PL 920 de 2009 foi aprovado. Entre as moções estão um apelo ao presidente da República e ao presidente do Congresso Nacional para uma alteração em um artigo na Lei de Crimes Ambientais. O objetivo é aumentar o rigor na aplicação da multa aos pichadores. A comissão também aprovou o manifesto dos deputados contra um projeto de lei que permite a caça no país. Nós aprovamos hoje uma moção da Comissão de Meio Ambiente dos deputados estaduais do Estado de São Paulo, informando aos líderes na Câmara Federal, ao presidente, uma moção contra a caça no Brasil. É uma violência, eu acho que nós temos tecnologia suficiente para acabar com essa malvadeza do ser humano em relação aos animais. O resultado de uma audiência pública realizada em março passado sobre a poluição das praias de Ilhabela foi relatado aos membros da comissão. Ilhabela
Daqui a um ano, pelo que disse o presidente da Sabesp, terá as águas tratadas como Miami. Então, será uma cidade que poderá ser visitada pelos turistas, para quem gosta da natureza, sem poluição de suas praias. O deputado também falou sobre a qualidade da água das represas Billings e Guarapiranga, que abastecem grande parte da capital e região do ABC paulista. É feita a captação de 90% das águas servidas e só é tratada 56%. Essa diferença é jogada in natura nas represas Guarapiranga e Billings. Isso não é visível, mas a gente sente o cheiro, o mau cheiro nessas regiões. Nós estamos poluindo nossas águas. Então, acho que a Comissão de Meio Ambiente tem dado um passo à frente nesse sentido. Agilizar o atendimento nas delegacias de polícia em todo o estado também é uma preocupação quando se trata de violência contra a mulher. O estado de São Paulo tem 132 delegacias especializadas, mas só uma funciona 24 horas por dia. O projeto de lei de autoria da deputada Beth Saon, do PT, quer mudar isso e propõe que todas as delegacias atendam em tempo integral, inclusive nos fins de semana e feriados. A reportagem é do Jeremias Gomes. As delegacias de defesa da mulher, conhecidas como DDMs, são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência de gênero no país. Mas, diferentemente das delegacias comuns, só funcionam de segunda a sexta-feira e durante o dia. É ruim para as mulheres. Acho que a gente precisava de uma quantidade maior de aparelhos que nos ajudassem a enfrentar o dia a dia, que já é bastante difícil para as mulheres, né? Esta é a primeira delegacia de defesa da mulher de São Paulo e do Brasil, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por conta disso, acaba recebendo vítimas de cidades vizinhas aqui da Grande São Paulo. Fomos conversar com a delegada Giovana Valente, que já atuou também em delegacias territoriais. Ela explica que todo policial civil é capacitado para atendimento de mulheres vítimas de violência, mas reconhece que os profissionais que lidam diariamente com este tipo de crime acabam adquirindo expertise. Um inquérito ou um processo de violência doméstica falta muito em cima de testemunha, de detalhe. O atendimento realmente acaba sendo diferente. Existe uma sensibilidade das pessoas que atendem as vítimas, as mulheres. Tanto violência doméstica quanto estupro. É diferenciado o atendimento. A delegada diz que o número de ocorrências é maior à noite e nos finais de semana. As agressões normalmente ocorrem durante a noite ou na madrugada. E aí, quando é acionada a polícia militar, ou intervenção de vizinho, conhecido, eles acabam vindo aqui para a delegacia e você consegue elaborar um flagrante. Lesões corporais, ameaça e estupro estão entre os crimes mais praticados. O atendimento ininterrupto nestas delegacias poderiam ampliar o acesso para milhares de mulheres nos horários e dias de maior demanda. É o que propõe o projeto de lei da deputada Beth Saon, do PT. Exatamente, nos períodos noturnos e nos finais de semana são os momentos onde as mulheres mais sofrem violência. Não é, às vezes, às 11 horas da manhã de uma terça-feira. Pode isso acontecer, mas, evidentemente, que sempre chegando no período noturno e no final de semana é onde isso se acirra, se acentua. Por quê? Porque me parece que há uma correlação direta entre o consumo de bebidas alcoólicas e a violência doméstica. Então, é preciso que as delegacias de defesa da mulher funcionem de uma forma ininterrupta. Por quê? Porque as mulheres têm dificuldades para levar as suas... quando elas são agredidas, elas têm muita dificuldade de trazer essas denúncias para a delegacia comum, porque elas vão lidar com outro homem. Para muitas mulheres, tem mulheres que até trabalham bem com isso, tem mulheres que não aceitam isso, elas não conseguem, porque elas se sentem humilhadas, porque elas se sentem diminuídas, porque elas são constrangidas, porque elas às vezes são pressionadas e ameaçadas pelos seus parceiros. Portanto, quando elas podem falar com uma pessoa do mesmo sexo, com uma mulher que muitas vezes tem uma capacidade maior de compreendê-las, é claro que esse processo fica mais facilitado. Daí a ideia de propor a abertura das delegacias de polícia da mulher, de delegacia de defesa da mulher, também à noite e nos finais de semana. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Na região metropolitana de São Paulo, o sol aparece entre nuvens e não chove. A máxima chega aos 23 graus.
Em Presidente Prudente e cidades próximas, o dia vai ser de sol e calor, apesar do aumento de nuvens na região. A temperatura fica na casa dos 26 graus. Em Araçatuba e região, tarde de céu aberto, máxima também de 26 graus. São José do Rio Preto e região vai ter mais um dia quente e seco. A temperatura máxima chega a 27 graus. Em Ribeirão Preto e região, dia de céu aberto com poucas nuvens. Não chove e máxima também fica em 27 graus. E a seguir, projeto de lei quer que empresas produtoras de garrafas PET desenvolvam programas de reciclagem do produto. Veja os detalhes depois do intervalo. Até já! Antes do recesso parlamentar de julho, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para homenagear os 205 anos da imigração chinesa no Brasil. O consulado da China em São Paulo calcula que há 300 mil pessoas entre chineses naturalizados e descendentes vivendo no Brasil. E a capital paulista concentra 90% desse contingente. A presença chinesa no Brasil começou ligada à agricultura do chá e à construção civil. E suas contribuições ao dia a dia dos brasileiros passam, por exemplo, pela culinária, acupuntura, artes marciais e pela medicina tradicional chinesa. Os laços atados entre as duas nações ao longo dos 205 anos da imigração chinesa para o Brasil foram destacados na sessão solene realizada na Assembleia Legislativa. O Brasil e a China são grandes parceiros estratégicos globais e hoje em dia estamos cada vez mais próximos e com a amizade cada vez mais aprofundada entre os dois povos. Somos dois povos irmãos. E vamos aprofundar os nossos laços de amizade e cooperação em todos os domínios. A imigração chinesa no Brasil fortaleceu o intercâmbio cultural, educacional, tecnológico, comercial e econômico-social entre os dois países. Desde 2009, os chineses são os principais parceiros comerciais dos brasileiros e os maiores compradores das nossas exportações. E em 2012, a China tornou-se o maior fornecedor de produtos importados pelo Brasil. De iniciativa da deputada Célia Leão, do PSDB, e do deputado Gilmar Gimenez, do PP, a sessão solene reuniu representantes de diversos segmentos da comunidade chinesa, que vai ganhar um reforço nas relações com os brasileiros, com a criação de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa. A gente pode avançar muito mais, né, e termos a China como um parceiro muito maior para o Brasil. Acho que é um momento importante para o país, para os dois países, né, e essa é a nossa função aqui, meu e da deputada Célia, né, fazer esse encontro para reaproximar, né, as entidades, tanto governamentais quanto empresariais, né, do governo chinês, do país chinês e do Brasil. Hoje o trabalho é conjunto entre China e Brasil. Nós da Assembleia não poderíamos ficar fora deste contexto, deste momento, em fazer uma homenagem àqueles que ajudam também o nosso Brasil a crescer. E nós temos que reconhecer, como bons brasileiros que somos, e somos sérios, de que temos que reconhecer que é um país com quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que fazem a diferença no planeta Terra. Não tem um país do mundo que não tenha um produto chinês. São pessoas dedicadas, pessoas estudiosas, pessoas obcecadas em fazer com respeito e com responsabilidade o seu trabalho. Então a Assembleia Legislativa de São Paulo quer fazer esta homenagem, mas junto com a homenagem, mais do que homenagem, é traçar laços de trabalho e laços de compromisso da Assembleia com a comunidade chinesa no estado de São Paulo. Ato solene aqui na Assembleia Legislativa discutiu preconceito contra LGBTs. Só no ano passado, em todo o Brasil, 343 pessoas foram assassinadas vítimas da discriminação sexual, segundo o Grupo Gay da Bahia. O ato solene aconteceu antes do recesso de julho. O momento é de descontração, mas o assunto é sério. Tanto que o prefeito de Lins, Edgar de Souza, do PSDB, veio até a capital paulista. É um marco importante, né, pelo clamor, pela tolerância, pelo respeito, pela criação de uma cultura de não ódio, de amor entre as pessoas.
Dados divulgados em janeiro deste ano pelo Grupo Gay da Bahia mostram que 2016 foi o período mais violento desde 1970 para pessoas LGBTs. Foram registradas 343 mortes, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Cada 25 horas, uma pessoa morta por conta disso no nosso país, um crescimento de 16% do ano passado para esse ano, então tem crescido. Então a gente percebe que mesmo com as políticas que o Estado tem feito e tem atuado nessa área, o governo do Estado tem uma coordenadoria para isso, implementou uma política para isso, mas que a gente está longe de conseguir fazer com que a sociedade enxergue e avance nesse sentido. A Bahia ocupa a segunda posição entre os estados, com 32 mortes. São Paulo está em primeiro lugar, com 49 casos. Qualquer tipo de preconceito está intimamente ligado à ignorância. Então, a escola é um locus, é um local ideal para esse tipo de ação preventiva. Acho que falta muito isso. E depois punir aqueles que são agressores, né, que violam os direitos humanos. No ato solene, 17 instituições e militantes que contribuem para a defesa da população LGBT foram homenageados. Um deles foi o cantor G de Lima, que também apresentou um videoclipe protagonizado por um casal homossexual negro. O que a gente gostaria é que a lei fosse educativa. Então nós estamos num trabalho também junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de mediação de conflitos, onde nós buscamos, antes de punir, mediar. E aí nessa mediação a gente propõe sempre ações educativas, formativas, que é para tentar mudar esta cultura da LGBTfobia. Basta chover um pouco para um dos maiores inimigos do meio ambiente aparecer. Eles lotam os córregos e rios, ajudando a provocar alagamentos e muitos estragos. Estou falando das garrafas PET. Para ajudar a resolver o problema, um projeto de lei da deputada Rita Passos, do PSD, prevê que as próprias empresas que produzem as garrafas desenvolvem programas de reciclagem, reutilização ou reaproveitamento das garrafas de plástico. A reportagem é da Priscila Silvério. O plástico é um dos maiores responsáveis por danos ao meio ambiente e à saúde humana quando descartado de maneira incorreta. Demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. E ainda colabora para assoreamento de rios e córregos, entupimento de bueiros e galerias fluviais, principais causas de inundações nas áreas urbanas nos períodos de chuva. Sua incineração sem controle leva à produção de gases tóxicos altamente nocivos. Dentre as embalagens plásticas, destaca-se a PET, sigla para polietileno terefitalato. De origem inglesa, o composto químico foi desenvolvido como fibra sintética para a indústria têxtil, sendo utilizado dessa forma no Brasil desde 1988. A partir de 1993, começou a servir de matéria-prima para a fabricação de embalagens, principalmente de bebidas. Devido ao baixo custo de produção, praticidade e leveza, tomou o lugar das antigas embalagens de vidro. Hoje, o Brasil é responsável por 80% da indústria PET, a maior deste segmento na América Latina. A origem do PET está na fibra de poliéster. Portanto, você reciclar uma garrafa de PET e fazer dela fibra de poliéster é uma mera modificação do formato físico dessa embalagem. Então, ela já foi desenvolvida com esse propósito. É uma embalagem que é facilmente reconhecida no mercado entre os catadores, sucateiros, etc. E você tem também uma boa demanda no mercado final. Então, todo esse desenvolvimento foi feito para que essa embalagem pudesse ser efetivamente reciclada, o que já vem acontecendo há bastante tempo. Em 2016, o trabalho dos catadores evitou que 274 mil toneladas de produtos fossem despejadas em aterros sanitários. Essa quantidade corresponde a cerca de 51% de todo o PET descartado no Brasil. O restante virou lixo, o equivalente a 40 mil caminhões, que poderiam virar resina para a fabricação de carroceria de carros, caminhões e ônibus, tapetes de automóveis, tubos, torneiras, displays de mercado, caixas d'água e até novas garrafas. A ABPET, entidade que reúne a cadeia produtiva do setor de PET, fabricantes de resina, de embalagens e os recicladores, defende a destinação correta desse material, principalmente em forma de reciclagem. A garrafa de PET ela sustenta hoje muitas cooperativas, né? É um dos principais produtos que mantém uma cooperativa
sustentável do ponto de vista econômico. Então, todas essas embalagens elas deveriam ser desviadas do aterro sanitário e isso, para que aconteça, tem que ser através de coleta seletiva. O projeto de lei 436 de 2008, de autoria da deputada Rita Passos, do PSD, propõe que as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de garrafas de PET ou plásticas em geral, estabelecidas no estado de São Paulo, desenvolvam programas de reciclagem, reutilização ou reaproveitamento desses produtos. Entendemos que todos os fabricantes de garrafas PETs e plásticos em geral, eles devem, por obrigação, criar um programa de reciclagem e manter esse programa. Então, esse programa, além de ajudar na questão do meio ambiente, que essas garrafas PETs, os plásticos não vão parar nos rios, né? Quando acaba chovendo muito, quando você olha para o rio Tietê, por exemplo, você vê um tapete de garrafas PETs, né? E também os bueiros, que muitas vezes são entupidos por causa desses plásticos que são jogados na rua e com a chuva levam todos para o bueiro. Então, além desse processo da reciclagem ser bom para o meio ambiente, também vai trazer uma outra fonte de rendimento para as pessoas que vão trabalhar nessa questão de reciclagem. Então, é muito importante, nós estamos vendo constantemente esses problemas afetarem todo o nosso estado, o Brasil, evidentemente, e aqui em São Paulo, então, nem se fala, né? Nós sabemos que quantos transtornos traz a questão de chuvas fortes com esses plásticos boiando e entupindo os bueiros. Então, nós queremos derrubar esse veto para fazer com que essas empresas que já ganham muito dinheiro na questão das garrafas PETs, eu acredito que deveria ser realmente uma obrigação delas, uma contrapartida, já que elas fabricam produtos que vão trazer um mal ao meio ambiente, então que eles produzam um equipamento que é essa questão de montar esse equipamento para reciclagem para poder ser a contrapartida. Tá? Muito importante. Vamos em frente aí. Eu estou muito... Olha, de 2008, né? Esse projeto que foi aprovado e vetado, mas eu acredito que nós vamos conseguir derrubar o veto. Nós não podemos deixar isso ficar adormecido, sabendo que vai ser tão bom para toda a população. Confira mais uma previsão do tempo para outras cidades do interior do estado. Na região de Marília, o sol aparece entre algumas nuvens. A máxima chega aos 26 graus. Em Bauru e cidades vizinhas, o dia vai ser de sol. Os termômetros também marcam até 27 graus. Na região de São Carlos, o sol aparece entre nuvens. Não chove. A máxima é de 25 graus. Na região de Campinas, o sol aparece entre nuvens e a temperatura pode chegar a 26 graus. Ainda dá tempo de ver uma exposição sobre a vida de Jesus Cristo aqui na Assembleia. Eu conto todos os detalhes depois do intervalo. Até já. Uma exposição que conta a trajetória de Jesus Cristo pode ser vista aqui na Assembleia Legislativa até o dia 4 de agosto. O nascimento do filho às vésperas do Natal de 2015 foi a inspiração do artista sacro para narrar a trajetória de Jesus de Nazaré. Para mim foi muito importante o nascimento do meu filho porque eu pude ver a veracidade, a dramaturgia do nascimento de uma criança pessoalmente e a partir daí eu fiquei só tentando imaginando as obras que eu iria fazer para a exposição, porque essa exposição já estava agendada no Museu de Arte Sacra de São Paulo, no ano de 2016, e fiz todos os trabalhos mentalmente, fui rascunhando, idealizando, no período de 2 meses. Pernambucano de Caruaru, Vandecoque Cavalcante aprendeu a lidar com a argila ainda criança. Para conceber as 38 peças que mostram a síntese da vida de Cristo, foram 3 meses dedicados de muito trabalho. Os diversos tons de argila garantem a delicadeza dos detalhes das peças que retratam, desde a Anunciação, o momento em que anjo Gabriel diz à Virgem Maria que ela daria à luz Jesus, passando pela Santa Ceia até a ascensão de Cristo aos céus. Tudo do que eu conheço da história de Jesus, dentro do que eu imaginei e na produção, evidentemente, usei toda a minha autodidata e minha liberdade de reproduzir na minha concepção. Sob cada peça, delicadamente apresentada,
A reprodução do solo do tempo da vida de Jesus, obtida a partir de fotografias do barro seco das represas esvaziadas do Cantareira. De peça em peça, Van de Kock revela que o coração bate mais forte por uma em especial, a Sagrada Família. A Sagrada Família é uma peça que ela é a base da família, família representa tudo isso, é uma peça principal de um presépio. Eu amo presépio, adoro presépio, e especialmente porque esta feita para esta composição da exposição, ela é única. Eu não vi modelos, não existe modelos assim aparente a dela, dessa Sagrada Família que eu fiz para o nascimento de Jesus da exposição. Confira os programas inéditos que vão ao ar hoje aqui na TV Assembleia SP. O Deputado em Ação, que começa às 8h30 da noite, vai mostrar um pouco do trabalho da deputada Clélia Gomes, do PHS. Às 9 da noite, a jornalista Priscila Silvério recebe especialistas para falar sobre o Dia Mundial de Combate à Hepatite Viral. Às 10 da noite, o TV em Revista vai mostrar um resumo do que aconteceu esta semana aqui na Assembleia Legislativa. Não perca! Hora de conferir mais previsão do tempo para outras cidades do estado. Em Sorocaba e região, a tarde de sexta-feira vai ter sol com poucas nuvens. A máxima fica em 24 graus. No Vale do Ribeira, apesar da presença do sol, a nebulosidade aumenta durante a tarde. Em Registro, a máxima atinge 23 graus. Nas cidades da Baixada Santista, o sol aparece com muitas nuvens no período da tarde. A temperatura em Santos fica na casa dos 23 graus. À noite, a nebulosidade aumenta. No Vale do Paraíba, o dia vai ser de sol com algumas nuvens ao entardecer. Em São José dos Campos, a máxima fica em torno de 24 graus. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira fica por aqui. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana.